um pouco de West Coast Swing na live de hoje e eu convidei o dançarino, professor, campeão de West, Diego Borges, para ter esse papo comigo sobre essa dança que a gente ama. Boa noite para todo mundo. Podem chegar. Dieguinho já está aí, vou chamar o Diego. Boa noite, gente. Vamos lá. Olá, Viviane, Carvalho, Jenny, Brenner. Ei, Dieguinho! Coisa boa! Beijo, meu amor, que saudade de você. Dançando na janela, nesse instante. Você viu? Que a gente não tem uma barra. Eu vou comprar. Eu tenho uma barra de balé? Eu tinha. Só que ela enferrujou e aí a Bia vendeu ela e eu vou comprar uma porque eu gosto muito de treinar na barra. Dieguinho, como é que você tá? Você tá melhor? Você tomou a vacina, a primeira dose? Não virei jacaré, tô lindo. Não virou jacaré? Não, eu tive uns efeitos colaterais fortes depois da vacina. Eu tive um desejo por açúcar muito grande, uma vontade de assistir Netflix, uma coisa descontrolada, assim, sabe, Kelly? Eu não aconselho vocês a tomar essa vacina, não. Vacina engorda. Eu já tomei. Já tomou, né, Kelly? Foi bem? Eu tomei porque eu sou fisioterapeuta. Então, eu tomei... deixa eu só ajeitar aqui, gente, desculpa. Eu vou tomar a segunda dose daqui a 2 semanas. Tomo a segunda dose, mas eu não tive nada. Eu tomei a AstraZeneca e, para não falar que eu não tive nada, no dia seguinte eu senti uma moleza, mas foi só. Não tive febre, não tive nada mais. Graças a Deus, meu organismo... Vamos ver a segunda dose, né? Que bom, não, mas deve ser mais fácil ainda do que a primeira. Que bom, Calinha. Gente, vamos dar boa noite pro pessoal que tá chegando aí. Hoje a live vai ser sobre o West Coast Swing. Gustavo. Deixa eu acenar, deixa eu dar boa noite. Boa noite, Frosilane, Anne, Jaque, Flávio, Alessandra. Então, se vocês quiserem... Boa noite, Viviane. Boa noite, meu amor. Se vocês quiserem saber sobre esse maravilhoso mundo do West Coast Swing, essa live era para ser segunda, toda segunda-feira. Eu estarei aqui, não sei até quando, mas pelo menos esse mês eu vou estar aqui para falar sobre assuntos de dança, enfim, tudo relacionado à dança. E eu abri uma caixinha de perguntas e muita gente pediu o West para eu falar sobre o West. Só que o Diego tomou a vacina no domingo ou na segunda, Diego? No sábado. No sábado, e aí na segunda ele estava se sentindo mal. E fiquei essa mal semana eu transferi para hoje. Então, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a essa live. Diego, vamos lá, vamos com uma... A Jaque tá falando no açúcar, a Ju trouxe uma Maria maluca para ti. A Jujuba, minha sobrinha levou acho que eles me chamaram para fazer uma videoconferência, acho que era a Juju, cara, me mostrar que tinha levado. Come não, guarda a Maria maluca aí que eu como quando Você voltar. falou que você teve vontade de comer açúcar, mas esse é o seu normal, Diego. Você é uma formiga. Eu tenho que usar os argumentos que eu posso, né, Carinha? Bom, vamos lá, Diego. Vamos falar dessa dança que a gente ama. E eu não podia chamar assim, outra pessoa que não fosse você, porque você é o nosso maior representante de West aqui no Brasil. O Diego é dançarino, o Diego dança há muito tempo. Ele também é campeão de karatê, não é, Diego? Também. É karatê? Karatê. E ele trabalha com West, ele foi um dos precursores do West, junto com o Guilherme Abilhoa, né? Acho que o Gui foi, não sei se o Gui foi um pouquinho antes, mas enfim, Diego, conta um pouco da sua história. Acho que até tu foi antes. Não, o Gui foi antes. Não, eu acho que até tu foi antes de mim, porque tu teve uma experiência com Miles até sair no Rio sim! Então pode ser. Eu posso ter começado um pouco antes de você, mas enfim, você realmente e a Jéssica se tornaram aí os campeões, né? Depois a gente vai falar para a galera do West que tem essas categorias, tá? Mas, Diego, conta um pouco a sua história com dança. Quanto tempo você dança? Eu comecei a dançar em 2005. Eu entrei na faculdade de Educação Física
em 2001. Quando eu entrei na faculdade, eu conheci a dança, porque lá na faculdade, na Universidade Federal daqui, tinha um projeto que era Dançar Faz Bem. Então lá eu conheci, mas na época eu estava muito focado no karatê, só queria treinar, queria treinar. Aí em 2004, as coisas acontecem, eu acredito que tudo acontece por uma razão, né, Kelinha? Principalmente as coisas ruins que acontecem em nossas vidas. E em 2004 eu lutei o Mundial. Eu fiquei em terceiro no Mundial de Karatê. Mas eu me decepcionei muito com a federação, toda aquela politicagem, aí eu quis tirar férias do Karatê. Eu comecei a dançar. Então, no meio de 2004, eu comecei a dançar. No comecinho de 2005, a faculdade estava fazendo uma seleção para novos professores de dança lá dentro. Aí eu passei nessa seleção, aí eu comecei a dar aulas de dança de salão no comecinho de 2005. E em 2008 eu conheci o West Coast Swing. Eu queria aprender jive, e me entregaram um DVD de East Coast Swing, dizendo que era a mesma coisa de jive, porque a base é muito parecida. Então eu peguei e comecei a estudar o East Coast Swing, mas quando eu ia para o YouTube eu só colocava swing, né? Aí aparecia West Coast, Balboa, vários estilos de swing, e o West me chamou mais atenção, porque o West é muito interessante. Aí pronto, eu fui Qual foi o atrás de primeiro estudar. vídeo? Qual foi o vídeo que você viu? Foi um vídeo primeiro que me chamou a atenção foi o do Ben Morris com a Tessa. Um Eu jump vi o do do Gil Jordan e da o Ben Morris Tatiana, um vídeo de da estava Tati, escrito né? Dança de Salão. Esse daí foi um dos que fez mais sucesso aqui no Brasil, né? Esse Jordan da Tati. Que tá É. escrito assim. Aí eu comecei a dançar, eu comprei todos os DVDs e comecei a estudar o West Coast Swing. Só que eu ainda estudava e eu ainda competia no Karatê ocasionalmente, sabe? E em 2008 eu lutei o Pan-Americano, eu fui campeão Pan-Americano de Karatê, mas nesse campeonato eu rompi o tendão do meu dedão. Então eu não podia mais lutar. E por não poder mais lutar, foi que eu entrei de cabeça no universo da dança. Então, em 2009 eu fui para São Paulo fazer a primeira aula de West Coast Swing, foi quando o Jason Colassino foi para São Paulo, no meio de 2009. Mas em 2008 eu já estava dando aula de West Coast Swing. Eu comprei só DVDs e aprendi por DVD, comecei a dar aula. Então, muitos dos alunos que ainda estão hoje são daquela época. E em 2010 eu fiz a primeira viagem para os Estados Unidos para competir enfim, fazer um monte de aulas particulares. Quebrei o cofrinho e fui papocar lá no Tio Sam. Então você começou antes de mim, porque o meu contato com essa, a minha primeira aula foi em 2009. 2009. Foi março de 2009, que foi quando a Miles e a Tessa, eles vieram aqui no Rio de Janeiro, lá na Ponto de Encontro, dar um curso. Eu nunca tinha feito aula, já tinha visto o vídeo do Jordan e da Tatiana, esse vídeo que viralizou, enfim, estava escrito Dança de Salão, e eu fiquei apaixonada, e aí o Armando foi dar uma aula lá em BH, no evento grande de BH, e ele convidou o Miles, ele luta, né, jiu-jitsu, eu acho, e o Rio aqui é muito forte no jiu-jitsu. E eles vieram, o Armando convidou, eles já vinham de férias para o Rio para eles darem aula lá na Ponto de Encontro. E aí eu fiz. Então, quem já estudava um pouco, que já estava estudando era a Bianca e o Rogério, já estavam estudando o West. Eles começaram em 2008 também, e eu comecei início de 2009, assim, alguns meses depois. E aí, desde lá, não parei, me apaixonei. A minha primeira viagem para os Estados Unidos foi em 2011. Foi para o Swing Diego, que, enfim, eu me apaixonei. Eu já danço desde... Desde antes do Rio, né, cara? 6 anos de idade. Oi? Desde antes do Rio de Janeiro, né, cara? Eu danço profissionalmente, eu danço dança de salão desde os 14, mas eu iniciei no balé com 11. E danço em grupinho de colégio com 6, mas profissionalmente com 11 anos. Então, já tem assim mais de 28 anos. 11? Peraí, deixa eu fazer os cálculos aqui, gente. Eu não sou boa nas matemáticas. Vou fazer 42, comecei com 11. Já tem muito tempo. Já tem um tempo. Mas o West entrou na minha vida em 2009. Aí, me apaixonei. Fui eu para BH, 2010, eu acho. E eis que fui para dar aula de samba em BH, junto com o Armando. O Armando, na verdade, foi dar aula lá. E eu fui acompanhá-lo e tinha um evento de West Coast Swing que o Igor estava fazendo, o Igor Pitangui, com o Diego Borges e Jéssica Pacheco, na época parceira dele.
E eu falei, Armando, eu vou dar aula, fica aí, nos intervalos que eu vou lá fazer o congresso de UES, era um congresso, um mini congresso. E eu me apaixonei pelo Diego, pela Jéssica, pela forma de ensinar. Primeiro porque o meu contato com o EST era só vídeo, todo mundo, né? É. E o meu inglês na época era só thank you, o welcome me. Era só aquele inglês básico. Nossa, thank you. Era, né, aquela coisa básica. Então, eu vi os vídeos e falei, ai, que dificuldade. O Armando que me ajudava na época na tradução dos vídeos e tal, ele já falava inglês. E aí veio o Diego e a Jéssica e falou, ai, meu Deus, falando, explicando aqueles passos em português não, em cearês, que era mais gostoso ainda, em cearês. E eu fiquei apaixonada. Então, desde aí, eu fiquei muito amiga deles e sou até hoje, enfim. E me apaixonei pelo método de vocês, esse jeito divertido de ensinar uma dança extremamente difícil, diferente de tudo que a gente tinha visto. E aí fui em 2011 para os Estados Unidos e não parei mais. Parei só agora, pré-pandemia, né? Foi a minha última viagem em 2018. Aí, dá oi aqui para essa minha convidada aqui, ó. Ai, minha sobrinha. Meu Deus do céu! Oi, já apaixonei. Já tô apaixonada. Fala oi. Coração é fraco. Oi. Ai, Diego. Ó, meu coração é fraco, gente. Eu sou muito... eu sou facinha. Essa aqui é o marshmallow do tio. Oh, meu Deus, que coisa mais gostosa. Que delícia. Vai passear com a tia. Que delícia. Ela é gostosa demais. Gostosa demais. Gente, se vocês tiverem perguntas para fazer, façam aí, coloca nesse pontinho de interrogação. Dá like aí quem tá aí pra gente, dá um monte de like, se você ama o S. Se você não ama, mas dá like pra gente, pro Instagram ver que essa live está sendo, para esse tal de algoritmo, falar assim, pô, essa live é boa, então dá corações, compartilha esse aviãozinho com as pessoas, com seus amigos, com a sua lista de amigos. Então, Dieguinho, foi isso. Aí eu me apaixonei e nunca mais parei de estudar o S. O S sempre esteve junto. Eu danço muitos ritmos. A minha formação foi versátil e eu gosto dessa versatilidade. Eu não saberia viver com uma dança só. Isso sou eu, por causa da minha formação e por causa do meu espírito de curioso, né? Eu sempre fui... eu gosto de aprender coisas novas, não só na área da dança, mas na minha vida também. Eu gosto de estudar coisas diferentes. E o S sempre esteve ali paralelo, assim, aos meus trabalhos. Eu tenho meu trabalho com o Fabiano, que os nossos carros-chefes, é mais o bolero e o samba, mas o S sempre foi muito presente na minha vida. Dieguinho, então vamos lá. Só falar uma coisa aqui, que eu acho muito legal de assistir, que é uma coisa que eu prego muito no West Coast Swing, que é exatamente que a coisa mais importante, e eles mesmos procuram por isso, é a qualidade de movimento, né? Porque eu falo, quando você tem uma boa qualidade de movimento, não importa que movimentos você aprenda, você vai executar bem feito. Então, se a gente aprender um movimento agora, a gente vai fazer ele com equilíbrio, vai fazer ele com uma boa postura, vai fazer ele com uma boa conexão, porque a gente tem a qualidade de movimento. E tu é uma representação disso, não só no West Coast Swing, mas na dança geral, né? Tu fez aquele vídeo dançando na janela e aquilo serve para qualquer dança. Porque tu trabalha a tua dança, tu trabalha o teu movimento, tu trabalha a tua musicalidade, tu trabalha a Kelly. Então, quando a Kelly evolui, o teu bolero fica melhor, o teu samba fica melhor, o teu West fica melhor, tu é um exemplo de que você trabalhando o seu eu total, você consegue se dar bem em qualquer tipo de dança. Perfeito, Diego, é isso, exatamente. É a melhora do movimento, não é a melhora da dança, do ritmo tal. Isso. É melhorar o movimento. É isso. Ó, a Anne está perguntando qual outra dança te ajudou no Oeste? O soltinho? O Diego dança bem... No Ceará não se dança soltinho, né? Não mais, né? O soltinho é pouco dançado. Não, na verdade, o que mais me ajudou no West Coast Swing foi o Karatê. O Karatê foi a minha base. Eu ia falar né? isso. Então,
Então, quando eu cheguei no Westwood Swing, eu tinha equilíbrio, eu tinha postura, eu tinha força, eu tinha precisão, eu tinha poder, tinha Espírito foco de competitivo, treino, tinha disciplina. disciplina, espírito competitivo. Então, o karatê foi a minha base como dançarina. Assim, a gente não consegue desaprender nada que a gente aprendeu na nossa vida. O negócio de dizer que ninguém começa do zero. Aquela pessoa que fala assim, eu sou zerado. Não, você não é zerado. Você já teve algumas experiências com esportes, com pessoas, e isso tudo vai te ajudar na qualidade da sua dança. Então, o karatê foi toda a base para que eu conseguisse evoluir muito rápido no West Coast Swing, por incrível que pareça. É isso, viu, gente? Anotem isso aí. A gente leva as nossas experiências para as aulas. E hoje É, entrou uma aluna nova numa turma minha que é muito avançada. E ela já tinha dançado, claro, ela parou e por conta da pandemia, ela falou, será que eu consigo acompanhar essa turma? Eu falei, consegue, você pode até não saber a figura, a estrutura, mas o seu corpo já dança, você já vai trazer suas experiências para essa aula e vá no seu tempo. O passo, eu sempre falo isso, eu falei isso para ela e para a turma hoje. A figura, ela não é o fim, ela é um meio para a gente chegar no fim, que é o prazer em dançar. A diversão, você dançar pelo prazer. E ela se sentiu. Essa é uma minha filosofia assim, de aula com os meus alunos. Eu uso a dança não só para ele ter uma estética bonita, mas para que ele se divirta, para que ele traga as experiências dele, porque ele não é profissional. É diferente quando alguém quer ser profissional, aí o meu papo é outro. Meu papo é eu outro. gosto de falar que a gente, na verdade, as pessoas estão procurando algo a mais, né? Fazer amizades, arranjar um namorado, uma namorada, se evoluir, se desafiar, se Isso. mostrar capaz. Então ninguém entra na dança porque quer aprender um passo, né? Tem um grande porquê por trás disso tudo. E é isso que a gente tenta suprir. É isso. A gente promove bem-estar, né? Ah, É com isso. A gente não certeza. ensina passo, a gente promove bem-estar. Bom, pelo menos eu e você, que eu conheço muito do seu Ah, trabalho. E isso que me encanta nas suas aulas. Ó, deixa eu deixar é ótimo, né? Mas, desculpe a redundância, mas é porque, assim, o Diego, para mim, ele é um dos melhores professores que eu já conheci. Como eu tenho esse lado professora muito forte, e para mim um professor de dança não é aquele que ensina passos, é que ensina além, né, além dos passos, isso é uma coisa forte em mim, que eu busco. Então o meu olhar, quando eu olho alguém dando aula, eu busco isso. E o Diego, para mim, eu aprendi muito com ele, sempre aprendo quando eu faço uma aula dele. Eu já fui e sou, e pretendo continuar sendo eternamente aluna dele, enfim, trocar sempre experiências, porque ele tem um jeito de ensinar que é muito peculiar, assim, muito leve. Primeiro, que eu amo o povo do Ceará, então tem essa coisa da brincadeira, da espontaneidade, que, claro, que não tem jeito, assim, né? Cada região tem seu encanto, né? E o povo do Nordeste, do Norte, que é a minha área, a gente tem muito isso forte, assim, esse lado de brincar. Dieguinho, vamos lá. Fizeram algumas perguntas, eu anotei, abri uma caixinha de perguntas lá no meu bora. story, e perguntaram assim, quanto tempo demora para aprender o West? Tá, e que legal. Ó, não sei se tu viu, eu tô dando aula para Milady Mihaly. Ela, tipo, é uma influencer super, super famosa. E ela já era dançarina, né? Ela tem aquela história, ela não chegou do zero, ninguém chega do zero. Então, em 2 aulas, ela já está dançando super bem. Ela consegue, na verdade, Kelly, o que eu estou trabalhando agora é meio que para reformular toda essa história do West, sabe? Porque o West, da forma que a gente aprendeu, ele era muito chato. Os americanos têm um Muito chato, sistema de ensino muito, dificílimo. muito chato, onde você fica repetindo aquele. Às vezes, por 5, tem alunos que dançam há 10 anos, ainda estão querendo amaciar o triplo. Eu paro com isso, vamos construir um segundo piso, um terceiro piso. Tem tanto mundo a mais do que isso. Então, eu peguei um tempo para meio que anotar, porque qual é o meu objetivo? Se eu tenho algum aluno de West Coast Swing, eu quero que ele pise no salão e consiga fazer uma dança legal contigo, que consiga se divertir contigo. E se eu tenho uma aluna que está começando, eu quero que ela vá e consiga dançar, e o João Parada consiga liderar ela para fazer os principais movimentos dele. Então a gente está trabalhando as básicas, o rock and roll, todos os movimentos que são necessários para ela ir para o salão e conseguir dançar. Claro, sempre lapidando o elástico e as conexões necessárias,
Mas se você fizer, vamos dizer assim, em aula particular, que você consegue pegar mais a fundo no detalhe de cada pessoa, depois de umas 2 aulas, a pessoa já está conseguindo dançar no salão. As aulas em grupo vão depender da qualidade do grupo, né? Porque a gente tem que fazer uma média de todo o processo. Mas eu também estou reformulando isso, Calinha, para muito rápido as pessoas começarem a dançar. O objetivo é isso, começou a dançar. Depois de dançar, a gente vai lapidando e vai melhorando. Mas você tem que aprender primeiro a estrutura da dança, os movimentos que você precisa para conseguir dançar com as pessoas mais avançadas. Então, assim, o Ash é uma dança difícil, claro, porque ele é uma dança que ela não se repete. Porque é uma dança diferente pra gente. Porque assim, todas as danças que a gente está acostumado, você vai para um lado, você vai para o outro, do mesmo jeito. Você vai para frente, você vai para trás. Pegar forró é 2 para um lado, 2 para o outro. Salsa, bolero, você vai para frente, depois vai para trás. O Ash não, ele tem uma dinâmica que exige um pouco mais de coordenação. Mas esse um pouco mais não quer dizer que é a coisa louca do mundo, não. Você só tem que se dedicar um pouquinho mais e esse pouquinho vai ser o suficiente. É isso. Quando eu trabalho, eu também mudei muito a minha forma de ensinar o West. E as outras coisas também, né? Eu ouvi hoje uma frase, eu escuto muito podcast de todas as áreas, assim. Legal. E muito da minha área científica, como eu sou fisioterapeuta, e hoje eu estava almoçando e ouvindo um podcast de um médico, e ele falou uma frase, eu anotei e tal, que o bom professor é aquele que sabe que daqui a 2, 4 anos, o que ele está ensinando, 50% do que ele está ensinando vai mudar. Então, o bom professor é aquele que sabe que daqui a 2, 4 anos, daqui a alguns anos, 50% do que ele está ensinando vai mudar. E o ótimo professor sabe o que vai mudar nesses 50%. Achei sensacional isso. Então, sabe que vai mudar, mas sabe o que vai mudar. Então, está antenado. Então, assim, a gente... O que eu pego para a gente, né? Fala. Se eu puder acrescentar mais, Kelinha, você até decide o que vai mudar, né? Porque não é só saber, é conseguir ter aquele olhar, a Cris aqui, eu dei aula na faculdade para a Cris dizendo que obrigado, Cris. Ah, que legal. A gente até decide, né? Porque a gente para e a gente analisa. Tem um passo no West Coast Swing, que é o Starter Step, que eu falo toda live que eu dou, eu falo, isso é um passo chato. Ninguém no mundo deveria usar mais isso. Não importa se é a sua primeira aula, se é a sua última aula, nenhum profissional começa a dançar fazendo isso. Nenhum. Então, por que as pessoas ensinam, sabe? O sistema, o passado, a tradição, ela é importante para que você vá lá e entenda, veio daqui, mas não que você mantenha, né? Eu brinco muito que tem profissionais de West Coast Swing que ainda são contra o Spotify e querem que você ande com o Walkman. Né? Tipo assim, né? O cara não sabe mexer no Spotify, aí ele fala assim, né? O bom é o Walkman. Spotify, né? O legal é a fita cassete. Porque é aquilo que ele tem de bom é aquilo que ele quer vender, mas está errado. A dança evoluiu, as coisas mudaram, tem influência do Brasil. Eu lembro quando aquele casal veio aqui, que eu não vou dizer o nome, do Parque da Melissa, que não precisa, aí que eles vieram aqui dizendo que o pessoal não dançava o West Coast Swing. Porque a gente dançava do nosso jeito. Chame de vem no nosso país falar mal da gente. Chame do que quiser. E eu pagando milhares de dólares, perdendo dólares e dólares. E vem falar mal dos meus alunos. Graças, Argentina. Oi, doente, 22 doente, boa noite. Buenas noches. Buenas noches. Diego, é isso. A gente tem que ter uma coerência... tem que ser coerente, uma coerência com a palavra, não é coerência ética, ética é outra coisa, mas uma coerência do que você vive. Então, assim, eu ensino o que eu vivo, né? Ou seja, eu ensino o que eu danço, tem que ter uma coerência dançante. Às vezes você quer ensinar para o aluno um negócio que você não faz isso no salão. Exato. Né? Já ensina uma coisa que você faz, é isso. Exato, concordo, demais. Não é? Bom, aí perguntaram assim, diferença do West para o soltinho. Bom, o soltinho é uma dança criada aqui no Rio de Janeiro, mais ou menos tem algumas teorias e tal, eu já fiz uma live disso com outro casal, falando da história do Lindy Hop e do soltinho. O Lindy Hop é o avô, mãe, avó
de todas as danças, originou as danças de swing, né? Que são várias danças de swing americano. E tem swing, né, na Europa também. Depois o swing saiu, né? Foi para outros continentes. E o soltinho, ele se baseou provavelmente numa dança chamada East Coast Swing, que é o swing da costa leste nos Estados Unidos. Então, é parecido um pouquinho por causa que tem essa marcação, tem um rock step e tem um triple. Só que no soltinho isso é alternado. Tem uma diferença, o soltinho não é uma dança tão elástica, tão plástica, quanto o West. Concorda, Diego? Com certeza. Sim, o West é uma dança muito... E originalmente o West nem tinha tanto essa elasticidade. Ela foi mudando. O West dançado hoje é muito diferente do quando a gente começou, já era diferente do que quando a gente começou. E eu tô falando... E quando começou o West, década de 40 ali, mais diferente ainda, né? Se dançava muito em blues, era uma dança mais menor, menos elasticidade, porque as músicas, hoje em dia a gente dança em qualquer música, em músicas contemporâneas, músicas lentas, e isso faz com que o movimento fique muito mais plástico. Concordo. Certo? Concorda? Então, tem diferença. A principal diferença que eu falaria do West para o soltinho está além da marcação, e além dessa coisa de dançar nesse slot, nessa linha, né? E o soltinho, como ela veio baseada muito do Lindy Hop, que não tem esse compromisso com essa linha, com essa linearidade como o West, não tem a conexão é diferente. Então, vamos falar, a conexão do West é muito diferente do soltinho. É uma outra dança, né, Kelly? É totalmente diferente. É totalmente a estrutura de pisadas, a estrutura de marcação. Na verdade, se você for ver, o soltinho ele parece mais um forró do que um West Coast Swing. As marcaçõezinhas, as travinhas. Por causa das trocas, né? Isso, aquele negócio. É totalmente diferente. Aí perguntaram, Dieguinho, como é que faz para ter o corpo do West? Isso é uma questão que eu ouço muito dos alunos. Como é que faz para ter o corpo da dança? Então, como é que faz para ter o corpo do West, Diego? Quando o aluno... Porque assim, que eu ia falar, né? Que eu mudei muito a minha forma de ensinar, acabei esquecendo de falar isso, que eu falei do professor, o bom professor e o ótimo professor. Quando eu vou ensinar o West, e nas outras danças também, mas vou falar aqui do West, que é o tema da nossa live. Eu não falo muito dessa coisa, isso em grupo, diferente de uma aula particular, tô falando de grupo. Muito da conexão, Diego. Eu falo que eu construo o aluno, eu faço ele se sentir dançando. Se sentir fazendo o passo duplo, triplo, sem se preocupar se está conectado. Eu falo para ele assim, você não está em condições ainda de ter um diálogo super elaborado. O diálogo super elaborado é essa conexão super refinada. Isso vai vir com o tempo. Quando o aluno é particular, e eu dou muita aula particular, eu vou fazendo isso aos pouquinhos com ele, sabe? Primeiro que ele está me sentindo, e eu estou sentindo, então eu vou ajustando ali. Mas o mais importante que eu faço com que o aluno entenda, ele tem que se construir, ele tem que aprender a andar sozinho. Então eu faço isso, eu tiro as muletas dele, anda sozinho. Depois você vai melhorando, você vai aprendendo a correr, a diminuir, a andar em passos lentos, rápidos. E aí depois eu vou lapidando e vou falando da conexão. Porque a conexão é algo que é difícil de aprender olhando em vídeo. Ela tem que ser sentida. Isso em qualquer dança, né? Falar no mundo virtual, abraça assim, assado, é difícil. Isso entra muito no campo do subjetivo. O que é uma pressão forte para mim pode não ser para você. Cada corpo é um indivíduo, cada pessoa tem uma consistência, cada pessoa tem uma composição óssea e muscular diferente da outra. Né? Então, assim, eu primeiro mostro para o meu aluno como eu construo ele. Aí depois eu vou falando da relação. E assim, aí para ter o corpo daquela dança, muita gente pergunta, como é que faz para ter o corpo da dança? Né? Eu falo, isso vem com o tempo. E aí, claro, isso vem com a forma de você pisar. Aí é um aspecto mais técnico. Isso tem com as suas referências em relação ao West Coast Swing, que eu acho maravilhoso nessa dança, é que ela permite vários corpos, ela permite a versatilidade.
Tipo, o Diego é diferente do fulano, do Beltrano, que é champion. Cada um com o seu jeito. E não tem uma cópia. Nas outras danças tem muito assim, o corpo do samba, o corpo de não sei o quê. O corpo é o seu corpo. É o seu jeito. Concorda? As técnicas de West, elas são bem peculiares, né, cara? Eu acho que quando a pessoa fala assim, do corpo do West, a primeira coisa que eu acho que vai influenciar isso é trazer o movimento do centro, falando tecnicamente, né? Quando você começa a mover o seu centro no West Coast Swing e entende que os seus pés vão estar acompanhando o seu corpo, você começa a desenvolver o corpo do West Coast Swing. E isso vai idealizar todo o processo de conexão, né? Porque para as pessoas que ainda não dançam o West Coast Swing, hey Gordon, Gordon is here, Gordon is from Singapore. Gordon é de Singapura. Yeah. Hi, Gordon. E então, quando o homem e a mulher estão aqui, né? O líder e a seguidora estão aqui, eles movem o seu centro e o homem vai para trás e a dama vai para trás, criando o elástico, depois ela se aproxima e se afasta. Esse movimento corporal de centro, de flutuar, né? Que a gente chama de o efeito Nutella, quando você está meio que flutuando no salão, isso para mim é uma característica técnica do corpo de West. Quando você vê que o soltinho é exatamente o oposto, né? As pessoas dançam para um ladinho muito assim. Do lugar, isso. E indo para o lado, quando você começa a dançar o West Coast Swing com o corpo do soltinho, digamos assim, que você faz 1, 2, aí você está meio que... você ainda está muito naquele espírito do soltinho, né? E esse mover o centro do West Coast Swing, essa habilidade de flutuar no salão e criar um elástico com o seu parceiro, são uma das características fundamentais do corpo do West Coast Swing, né? Porque é como a Kelly falou, eu gosto de falar isso, quando as pessoas vão julgar o West Coast Swing, né? Que elas falam, faltou o West Coast Swing, porque o West Coast Swing tem que ter triplos, porque o West Coast Swing tem que ter caminhadas. Não, o West Coast Swing não tem que ter nada disso. Aí elas perguntam, então o que é que caracteriza o West Coast Swing? É o West Coast Swing que caracteriza o West Coast Swing, são todas as qualidades que ele tem, todas as características. É como se a Kelly, não, quem é a Kelly? A Kelly é uma professora de dança. Não, a Kelly ela veio de outro estado e foi fazer sucesso no Rio de Janeiro. Não, quem forma a Kelly é a Kelly, são os valores, a identidade, as experiências que ela teve. No West Coast Swing não é diferente. Então, o que caracteriza o West Coast Swing é o West Coast Swing em si. Aquele padrão de movimentos, aquele movimento corporal, aquela criatividade, aquela musicalidade, a possibilidade dos casais trocarem quem está liderando ou não, porque eles estão em comunicação o tempo todo. Então, é isso que caracteriza o West Coast Swing. Legal. Muito bom, Diego. Falando de um aspecto mais técnico para o pessoal que está assistindo a gente, uma diferença, Diego, do soltinho, por exemplo, para o West, você falou. O West seria assim, ó, o centro é o seu centro, vamos pensar ali, o centro onde tudo acontece, assim, né? No balé, vamos falar do centro, na altura do umbigo, altura da cristaleria, olha meu lado fisioterapeuta. O Pilates ou uma yoga, o seu centro, ele é muito importante. Então, no West, o centro, pensa que o seu centro leva suas pernas, seus pés. No soltinho, os pés levam o centro. E tem outras danças, né, cara? Tu vai entender mais do que eu, né? Mas tem outras danças de salão que trabalham com essa ideia, né? De que os pés estão movimentando primeiro, né? Sim! O bolero, eu aprendi muito assim, perna, corpo. As pernas levavam o corpo, né? Perna, corpo. E no West é corpo, perna. É corpo, perna. Centro e perna. O centro, então... E isso dá uma sensação, parece que a pessoa está flutuando, ó. Ela está flutuando. Boa noite, Sérgio, boa noite. Obrigada, viu, Sérgio? Obrigada pelo carinho. Então é isso, para ter o corpo, o principal é entender esse centro. Entender o centro e colocar o seu jeito, trazer suas experiências. E com o tempo você vai lapidando, né? Tem coisas assim... eu sempre estimulo os meus alunos. Eu tenho uma turma de West online, que era presencial, né? Depois dessa pandemia, eles se mantiveram online. E eu faço aula com eles, Diego. Tem dias que a gente faz aula só de ver vídeo. É uma aula que eu falo de trabalhar o olhar. Que o olhar tem 2 tipos de olhares para mim, que é o olhar que vê e o olhar que observa. O olhar que vê é aquele primeiro olhar que você olha o vídeo e você fala assim, eu postei um vídeo hoje que muita gente comentou, é o olhar que vê. Primeiro momento você fala assim, poxa, que bonito. Agora,
vê o vídeo de novo e observa como é que está o pé, como é que está o posicionamento do joelho. É esse olhar observador. E aí eu falo para os meus alunos, eu coloco vários vídeos de pessoas diferentes para eles trabalharem o olhar e falar assim, poxa, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Por que você não gosta? Ah, e aí isso tem a ver com as experiências da pessoa. Tem vídeos que eu coloco de mulheres que vêm da dança de rua, do hip hop, do West, e as minhas alunas que têm um olhar mais... Porque são minhas alunas, esse olhar mais clássico, que a minha dança é, então elas tendem a olhar para esse tipo e falam assim, ah, não gostei. E eu sei por que elas não gostaram. Eu falo, ó, porque você me tem de referência e o seu olhar é muito projetado para mim. Trabalha também, tenta tirar o belo de um outro estilo também. A gente sempre ganha. Então, assim, isso é muito legal no West. O West é uma dança que dá essa possibilidade da gente trabalhar muito o nosso eu. As outras danças também, mas as outras danças eu trabalho, eu tenho propriedade para falar disso, a gente acaba engessando muito, só de um jeito, padroniza muito. Todo mundo dançando e todo mundo começa a fazer os passos daquele jeito. Eu e Fabi, a gente vai muito de contra isso, assim. A gente tem o nosso jeito de dançar samba, sabe? A gente tem o nosso jeito de dançar bolero, é o nosso jeito. Não é o jeito, é o nosso. Tem gente que se identifica e a gente também tenta sair um pouco do nosso e aprender com outras pessoas e ter outros corpos, porque quanto mais informação o seu corpo vai tendo, mais inteligente, maior capacidade de adaptação. A Anne colocou, tenho a impressão de que dançar de salto alto prejudica o oeste. E a maioria dos vídeos da dançarina estão de sapatilhas ou tênis. Abraço, Niagara. Ah, é verdade, já quer falar disso, do salto? Interessante isso, né? Eu não sou follow, né? Então, assim, eu não sigo. Talvez a Kelly tenha mais experiência com isso para dizer qual é a diferença entre as outras danças, qual é a vantagem que ela vê. Eu só quero dar um complemento aqui no que tu falou, porque o que a gente é no salão de dança não é diferente do que a gente é na vida real, né, Kelly? É uma representação nossa. Por isso que ninguém pode pisar no salão de dança e ser a cópia de um outro alguém. Porque você é uma pessoa diferente. Nenhum dos grandes dançarinos do mundo é igual ao outro. A única coisa que eles têm em comum é exatamente a autenticidade. Eles dançam do jeito que eles acreditam que eles deveriam dançar. E a dança é esse universo de possibilidades, né? Eu sempre falo isso. Porque você não tem que aprender todos os movimentos, você não tem que aprender todas as danças. É um mundo tão infinito que você pode dançar só usando os movimentos que você quiser, as acelerações que você quiser, as músicas que você quiser, você vai se montando do jeito que você quer. E eu vejo muito dançarino, não só de West Coast Swing, mas de dança geral, se forçando a aprender uma coisa que ele não gosta e que ele tem muita dificuldade só porque alguém disse que ele tem que fazer aquilo. O corpo dele não vai fazer aquilo. E não tem, sabe? Eu sempre falo da maçã mais perto, porque se você está aqui no pé de maçã, macieira, né, eu acho. Se você está aqui na macieira, qual é a maçã que você pega? Você pega aquela que está mais perto de você, que está boa. Você não vai pegar do topo. Porque do topo vai dar muito trabalho, vai gastar muita energia e ela vai ter o mesmo sabor, as mesmas vitaminas. Mas na dança tem gente que está atrás da maçã no topo faz tempo. Que está querendo fazer aquele giro para o lado que ela gira ruim, com pé de base que ela não tem equilíbrio, mas filho, esquece. Vai investir no que você é bom, fazer as coisas que você gosta e é bom o suficiente. Então, deixa eu falar em relação ao salto, né? Não sei quem que perguntou, foi a Anne. Anne, em relação ao salto do oeste. Como o centro é que leva seu corpo, o centro leva tanto para frente quanto para trás. O salto, o que faz o salto? Projeta o nosso centro para frente. Quando você quer deslocar para trás, o seu centro está muito para frente. Então, esse deslocamento do nosso centro para trás, ele é muito interessante e no Oeste, quem viaja mais é quem segue. Então, assim, a gente é responsável por manter essa conexão um aumento de conexão que é muito necessário para dançar. Quando a gente está de salto e o salto projeta o nosso peso para frente, essa conexão ela esvazia muito. E isso faz com que você não viaje tanto. Né? Então, você quer viajar para trás, mas o salto está te projetando para frente. Então, isso limita muito dos movimentos.
Dá para usar um saltinho? Dá, mas aquele salto número 5, um salto muito alto, 7, 9, que eu danço, por exemplo, tango, bolero, já fica muito mais difícil. Outra coisa em relação ao salto é que o West é uma dança em que a gente faz muitos drops. Explica o que são os drops, Diego. Drops para a galera. A gente faz muitos movimentos para baixo, a gente faz muitos giros diferentes, a gente faz muito footwork. Esse é um dos motivos. A gente vai muito no chão. Geralmente as damas dançam de calça e não de vestido, porque tem uma linha de movimentos que acaba sendo melhor exposta se você tiver com aquela vestuária, né? É isso. Então, assim, como a gente usa esses movimentos de chão, de queda, esses drops que a gente fala, de salto é muito mais difícil. O nosso eixo está totalmente mais limitado, né? E aí tem a questão da roupa também que o Diego falou. A gente está muito mais exposta. Tipo, abrir a perna. Imagina se está de salto, abrindo a perna. Não fica muito interessante, não fica visualmente, esteticamente, não dá para ficar pagando calcinha. Você tira, ou seja, o objetivo é olhar o movimento, a dança, você acaba sendo chamado a atenção para outras coisas. Então, assim, daí a importância de dançar com uma roupa confortável. Pensa, sei lá, uma bailarina. Ela não vai dançar, ela não vai estar fazendo uma aula de balé de saia, porque ela vai estar levantando a perna, ela não vai estar fazendo uma aula de balé de salto. Ou uma bailarina contemporânea, que dá para comparar mais com o West, né? As linhas, ela vai estar muito mais com roupas muito mais confortáveis. E o salto é isso, tá? Pela questão do centro, que desloca tanto para frente quanto para trás, e o salto desloca muito nosso peso para frente, e isso limita muito a nossa conexão, que é super importante no West. A conexão não pode estar assim, ó. Ela tem que estar ótima, que através dela a gente conversa muito através dessa conexão, certo, Dieguinho? Através da conexão visual, mas essa conexão tátil também, isso, que é gostosíssima. Deixa eu ver. É isso que é fantástico, ter sua própria identidade na dança. Isso, Viviane, exatamente. Dieguinho, você dança outras coisas também, né? Forró, você deu aula de forró, de salsa. Eu comecei dando aula de tudo, né? Então, antes do West Coast Swing, eu dava aula de bolero, de samba, de tango, de forró, de salsa, de zouk. Então, assim, eu consigo brincar tudo. O que eu ainda dou aula, quando eu dou, digamos que 10% das minhas aulas ainda acabam sendo de zouk, porque o pessoal quer lá fora, mas os meus 3 ritmos favoritos são esse aqui, é o West, o zouk e o forró. West, o que te encanta mais no West? É exatamente toda essa ideia de possibilidade, sabe, Kelinha? A primeira coisa que me encantou no West Coast Swing foram as músicas. Porque eu sempre quis dançar as músicas porque, para quem não sabe, o West Coast Swing não é um tipo de música. Ele é só uma dança. É uma dança. O forró tem a música forró e tem a dança forró. Tem a música tango, tem a dança tango. O West Coast Swing não tem a música West Coast Swing. É uma infinidade de estilos musicais, sabe? Música pop, música lírica, MPB, o que você quiser encaixa no West Coast Swing. Vários estilos de música encaixam. Então, Zouk, a Vanessa tá falando. Zouk. Isso. Quando eu comecei a dar aula de Zouk, por exemplo, eu pegava as músicas que não são de Zouk e dava, que são teoricamente pra gente dançar o West Coast Swing, e colocava nas aulas de Zouk, só porque eu tava doido pra dançar aquela música. Aí eu colocava ela no Zouk, colocava no bolero. Aí eu descobri o West Coast Swing, que é meio que feito para dançar com músicas versáteis, né? Aí beleza, tipo, é isso. E ela é uma dança que ela é enigmática. Você não entende o West Coast Swing. Quando você assiste o West Coast Swing, você não entende, você não encontra o básico. Qualquer outra dança, você vê um aluno iniciante dançando, você entende, mas o West Coast Swing você não consegue entender. Porque tem 8 tempos, porque tem 10 tempos, porque tem 12, porque os passos não são divididos corretamente para um lado e para o outro. E aí, com o tempo, você vai descobrindo os outros segredos, né? A possibilidade de musicalidade, de criação entre casal, de mudança de direção, de conexões, de aceleração. Então, o West Coast Swing, para mim, ele é um verdadeiro parque de diversões. Assim, eu gosto de dizer que os grandes dançarinos, e como eu gosto de dançar, é na montanha-russa. Sabe? É na montanha-russa, assim, você está gerando dopamina, endorfina, serotonina, está fazendo rir, você está se relacionando, tem um momento entre casal, tem um momento surpresa, você acelera, você surpreende. Faz metade da minha dança, eu não sei o que eu estou fazendo.
Eu faço e depois eu vou ver o que é que eu fiz, porque eu começo um movimento, mas dá vontade de criar outra coisa, e você cria outra coisa, e se errar tá tudo bem. Então o Expo Swing, para mim, ele representa esse universo de possibilidades. A Vanessa tá falando, o Zuki agora tá pegando muita coisa do West, é verdade. E o West já pegou e pega Já sempre muita pegou coisa muita do coisa do Zuki. A gente estuda muito. A Vanessa tá aí, Ó, que o legal Vitão ver tá que aí, você Vanessa, Vitão. é uma montanha russa ver o Diego dançar mesmo. E eu vou falar do meu lado follower, seguidora. Além de tudo Por isso que o favor. Diego falou, a liberdade que essa dança dá para quem segue é muito grande. Então, assim, ó, para mim, que trabalho muitos anos com outras danças, essas danças em que a gente está mais limitada, mais fechada. Pô, quando eu fui pro Oeste, eu falei, meu Deus, aqui eu posso me expressar muito mais. Kelly, eu consigo me expressar nas outras danças, é claro que eu consigo, mas ela é muito mais difícil para os alunos de passar isso, né? E o West não, desde o início você é criada a bicho solto, um pouco seria isso assim, É isso né? mesmo. Você é criado com liberdade, West, seria isso, é uma criação com liberdade. Você fala, Tem ó, você, duas coisas que claro, possibilitam isso, né? Oi? oi? Parei um pouquinho. Tem duas coisas que possibilitam isso, né, Carinha? Primeiro, o espaço, que é muito grande, e segundo, o tempo entre os movimentos é muito longo. Forró, se você for 2 passinhos para um lado, você já está pronto para voltar para o Já outro. tá pronto para Então, voltar, é então, o verdade. que você faz em 2 batidas no forró, no mínimo são 6 no West Coast Swing. Você é um passo, Te são dá tempo 6 de improvisar, de batidas. enfeitar. Isso. E são 6 batidas onde eu só te lidero no um. Tipo, eu liderei no um, tu já tá passando. Então, tu tem. Eu gosto de Exato. dizer que o contato líder-seguidor é mais ou menos isso. Eu, como líder, eu vou dizer para a Kelly quando ela vai, tipo, você vai agora, aonde ela vai, você vai para lá, até a velocidade que E ela agora, vai, como sou mas eu? como é 100% ela. E ela tem muito tempo livre sem ser conduzida, sem me ter dizendo o que é que ela tem que fazer. É como nós dois Uhum. conversando aqui. Vocês veem essa conversa. A Kelly não fala quando eu estou falando. Eu não falo quando a Kelly está falando. Só que no West Coast Swing, o momento que eu falo, ele é muito curto. Então a Kelly tem muito tempo para falar o dela. Nas outras danças, não. O cara está falando o tempo todo. E se o cara está falando o tempo todo, a dama não consegue ter tempo de conversar, né? Porque se tem dois falando o tempo todo, não é uma conversa, é uma briga, é uma discussão. É uma E o West briga, é Coast uma Swing discussão. ele possibilita isso. Show, Diego. Ó, o Vitor veio. E não é uma dança espelhada necessariamente. Sim, Vitor. Como soltinho, que é uma dança espelhada. Vamos falar agora, Diego, sobre competir. Que é uma coisa que eu amo. Você veio do karatê, já tem esse espírito competitivo. Eu amo competir. Não é comum na dança de salão, porque as nossas danças de salão aqui no Brasil, elas são quase que 100%, nasceram sociais, elas não são competitivas, nós não temos aqui ai meu Deus, a gente não tem a costume de competir, essa tradição, essa palavra, como lá fora tem a tradição. Os Estados Unidos é um país extremamente competitivo em tudo, né? E aí no Oeste tem muito essa coisa, é uma dança, além de social, competitiva. O que a gente pode falar para as pessoas que estão assistindo a gente sobre competir? O lado bom disso, que tem muita gente que fala, não vou competir e tal. Vamos falar daqui da competição, não a profissional, vamos falar dela depois, que é o Open, mas a competição Jack and Jill. O que é o Jack and Jill, Dieguinho? Tá. Uma das características do West Coast Swing, uma das competições, o Jack and Jill que a Kelly falou, né? O Jack and Jill é quando os casais são sorteados e a música também. Então, vamos dizer, tem 6 homens sentados de um lado, tem 6 mulheres sentadas do outro, sorteiam um líder, né? Um líder e uma seguidora, e eles vão dançar sem ter nada coreografado, sem saber a música que vão dançar. É um momento 100% improvisado. Isso se torna um desafio para a grande maioria das pessoas, né? Primeiro porque em muitas competições eles estão no que a gente chama de spotlight. São só os dois dançando, né? Eles estão sob a luz da fama naquele momento. Eles não têm nada combinado, então tudo daquilo é improviso. Quando você viaja para fora, como eu e a Kelly viajamos e várias outras pessoas do Brasil, você tem dançarinos do mundo todo. Então você não sabe o idioma que a pessoa fala, mas vocês têm uma comunicação criada na hora através do West Coast Swing. Isso é fantástico. Então, assim, você não é obrigado a competir, claro. Eu gostei de fazer. Primeiro, uma coisa
que vocês têm que entender ao competir é porque é uma competição sem lei, digamos assim. Porque é muito amplo para o jurado escolher quem ele quer, né? Então a Kelly pode colocar um casal em último, eu posso colocar em primeiro, eu vou falar que é porque eu amei a técnica, a Kelly quer porque não gostou do tempo deles. Então as pessoas devem competir com essa ideia livre de, não, eu vou pisar no salão de dança, eu vou mostrar quem eu sou, essa é a minha identidade, é assim que eu gosto de dançar, e ter o resultado como uma consequência natural. Mas se você entrar pensando no resultado, as chances de se frustrar são muito grandes, né? Porque você vai estar sendo avaliado por pessoas que, na verdade, não querem dançar como você quer. Então, a grande ideia da competição é essa liberdade, esse poder de você pisar no salão de dança, mostrar o seu, sem contar com o resultado. Porque o resultado ele pode ser bom ou ruim. E o que eu vejo acontecer muito, Kalinha, são as pessoas elas esperarem o resultado para decidir se tiveram uma boa dança ou não. É como se a Kelly acabou de dançar. E aí, Kalinha, como é que foi? Ela vai falar assim, ó, não sei, né? Vamos esperar o resultado. Então, de repente, foi campeã. Ficou em último. Fui ruim. Não, sabe? São só pessoas que enxergam a dança de uma forma diferente do que você enxerga. E a competição, o lado bom, assim, da competição é fazer você... Na verdade, você está competindo com você mesma, né? Fazer você evoluir. Ou seja, você estava num ponto, agora você foi a outro. Mas não com outra pessoa, se comparar com outra pessoa, mas comparar como que você estava antes. E eu já ouvi, Diego, quantas danças já ouvi de eu sair e falar assim, nossa, eu amei a minha dança. Aí eu olho lá no score, eu fiquei com uma pontuação baixa. E vezes que eu falei, eu odiei a dança. E aquele jurado me deu o primeiro, o segundo lugar. É isso mesmo. É a sensação, né? Vai funcionar desse jeito, exatamente assim. É louco. É louco isso. Então, a competição eu estimulo os meus alunos na época, né? Agora a gente não tá tendo, mas assim, eu já fiz vários grandes eventos de West Coast Swing aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz o West in Rio durante 5 anos, que eu trazia americanos e Diego e Jéssica todo ano. E fiz o Rio Summer Swing, com Jordan Frisbee e Tatiana Momo. Eu fiz por 3 anos, eu acho. Enfim, eu investi muito, alguns anos, investi muitos dólares, não só estudando, mas nos eventos, para fazer o West crescer aqui no Rio. E eu me orgulho muito disso, de ter sido parte, assim, muito do West aqui no Rio, foi muito por conta dos eventos que eu fiz, né? E a competição tem isso, assim, de fazer você primeiro competir, se sentir, trabalhar coisas que são importantes na vida. A negação, o ter sido mal avaliado, outra pessoa não gostar. Isso é tão importante pra gente. Nem tudo as pessoas vão gostar. Ninguém tem que gostar de você sempre. Não é? E a gente aprender a lidar com isso, aprender a lidar com as nossas fraquezas, estar em contato com as nossas fraquezas, para que a gente possa se olhar. Então, a competição para mim é um espelho. Eu tô me olhando. Eu falo, eu vou me olhar, deixa eu ver como é que a Kelly tá. Como é que a Kelly lida com a derrota? Como é que a Kelly lida, todo mundo dizendo que linda, maravilhosa, deixa eu trabalhar meu ego, minha vaidade. Opa, chamou, falando Kelly, terra chamando Kelly. Sabe assim? É importante isso. Porque eu continuo sendo Kelly, uma pessoa que erra, uma pessoa com dificuldades, uma pessoa só com um pouco mais de experiência, né? Porque a vida, enfim, eu investi nisso, é meu trabalho, investi tempo, o tempo traz a excelência. Os pequenos hábitos é que trazem a excelência, não é o talento em si. Então, a competição, ela me trouxe muito isso, sabe, Diego? Me faz ir pra frente, assim. Eu amo competir, eu amo. A Viviane tá falando, então, a pessoa sai totalmente da zona de conforto. E, no caso, seria dançar com par. E o legal, assim, também, que eu acho da competição, no caso do Jack and Jill, é que você não sabe quem você vai pegar. Não. Você tem que poder de adaptabilidade. Você pode pegar um cara, você pode pegar o amor da sua vida dançante. Seu par, você pode pegar o seu Tinder dançante. E pode pegar aquela pessoa que não nada a ver com você. Ou vocês estavam num dia ruim. A pessoa é maravilhosa, você é maravilhoso. Isso é muito legal, assim, eu falo, o West me fez. Eu sempre fui muito adaptável, mas com o West eu fiquei muito bandida. Eu falo para os meus alunos, eu brinco com isso. Eu fiquei da vida, vocês sabem? Da vida. Eu traço, pode vir qualquer um que eu danço.
Porque o West me trouxe isso muito mesmo. isso, essa coisa do competir e de não saber com quem vai dançar. E é isso. Como eu não sei com quem vai dançar, também é uma coisa legal no mundo do West Coast Swing. A gente não sabe quem a gente vai pegar. Então o baile é muito democrático, né, Diego? Todo mundo dança com todo mundo. Isso. Porque Isso você mesmo. não sabe com quem você vai dançar. Então eu vou lá, nunca dancei com o Diego, mas eu sei que o Diego tá na minha categoria. Então no baile eu falo, eu vou dançar com o Diego, pode ser que eu pegue ele na competição, deixa eu sentir o Diego. Então é a oportunidade de conhecer a dança do Diego. E isso é muito legal, né, Diego? Eu concordo demais. Esse Não desafio. é? A Vanessa perguntou aí quando é que eu vou pro Rio. Vanessa, deixa esse apocalipse acalmar, que a gente marca um evento legal aí com o Miguel Kelly. Vitor, eu sou bandida, eu falo para minhas alunas. Então, a gente marcou um evento antes da pandemia, antes de março, que foi a pandemia. O Diego comprou passagem para dar um workshop aqui comigo, não foi, Diego? Foi. Passagem Exatamente. comprada, acho que você até, não sei se você perdeu essa Antes passagem. do apocalipse número 1, perdi. Foi. E aí, ele estava marcado para vir aqui dar um workshop aqui comigo. Eu estava trazendo ele e aí veio março. Ele comprou acho que uma semana antes do mundo parar. E aí o mundo parou, não foi, Diego? Então, Vanessa, vamos planejar aí ano que vem, Diego, para a gente planejar uma vinda sua aqui para a gente fazer um workshop. 2022 é a nova segunda-feira. Isso aí, domingo 2022 é a nova segunda-feira. Nova segunda-feira. Dani Duran aqui, Daninha. Beijo. Oi, Dani. E voltando um pouquinho da questão das competições aí da Jack and Jill, tem categorias. Então você começa competindo no Newcomers, que são novos competidores. Vamos falar dessas categorias, Diego. Aí tem a categoria iniciante, que são os novos. A categoria intermediário, intermediate. A categoria avançada, advanced. All-Star, que é a minha categoria. Eu estou no All-Star, você tem uma pontuação para passar de uma categoria para outra. E a categoria top, que é todo mundo quer chegar, que é a categoria do Diego, que são os Champions. Que é a categoria do Diego, Jorge Tatiana, que é a última categoria, né, Diego? E é legal, né, Kelly? É exatamente isso. Porque eu sempre falo para os nossos alunos, né? Porque as pessoas, sabe, ocasionalmente eu toco violão. Vamos dizer assim. E eu vou ser um novato para sempre. E para mim tá tudo bem. É ali que eu quero estar. É ali que eu quero brincar mesmo. Brinco uma coisinha aqui e acolá. E na dança não é diferente, né? Então tem dançarinos que eles estão ali nos novatos. E às vezes a pessoa fica, mas eu sou novato ainda, eu já danço há 5 anos. Talvez você vá ser novato para sempre. Você não quer treinar, você não quer competir, tá tudo bem. Então a gente vai ter gente que vai trabalhar para ficar avançado, para tentar ser champion. Tem gente que é profissional, tem gente que não é, que só dança por diversão. E é muito legal essa divisão de categorias, porque ela facilita no processo da competição, como a Kelly explicou, no Jack and Jill, né? Porque não dá para um novato ser sorteado para dançar com um dos melhores dançarinos do mundo. Então tem todos os melhores juntos aqui em uma categoria onde eles estão competindo entre si. Para quem gosta de futebol, é como se fosse a Série C, a Série B, a Série A, onde os melhores vão estar competindo. E acaba criando uma comunidade muito forte, né? A gente fez isso aqui no Brasil. Então, o pessoal dos novatos, eles são assim, né? Os amiguinhos dos novatos, né? Aquele grupinho dos novatos, onde todo mundo compete todo ano. Aí já sabe, será que o Cleitinho vai sortear a Irlis e aquela coisinha toda. E os All-Stars avançados a mesma coisa. Tipo, a Kelly já sabe, né? Vai estar ali a Kelly, a Moná, a Gabi, o Juninho, o João, o Igor. Então, e isso acabam criando subgrupos dentro de um grande grupo, que é o West Coast Swing. Muito legal também. É isso. Vitor, o West Coast Swing aqui no Rio. Então, eu acho que só eu tô dando aula de West Coast Swing. Eu acho, tá, gente? Porque o mundo do West é pequeno, né? Só eu tô com West Coast Swing aqui no Rio. Eu tenho uma turma que deve estar comigo, sei lá, uns 3 anos, mais talvez, e eles estão no online agora, por causa da pandemia, mas eu já marquei com eles de setembro a gente voltar às aulas presenciais. Então, assim, o West, infelizmente, eu falo que o Mandorinha só não faz verão. Eu queria muito que tivesse mais pessoas trabalhando com West, mas eu sei que eu trabalho porque eu amo a dança e eu vou por esse desculpa. Se eu fosse pensar só em ganhar dinheiro, eu não trabalharia com West, porque o público é pequeno. Mas eu mantenho, porque nem tudo na vida é só dinheiro, apesar de esse é o meu trabalho e eu vivo disso e ganho para isso, mas eu também tenho um outro lado que é a realização.
eu me sinto realizada em trabalhar com essa, de ver meus alunos dançando. Então, eu tenho uma turminha ainda comigo, e o West no Rio é essa turma, eu acho. E tem os meus ex-alunos espalhados, esperando isso tudo acabar, porque tem gente que não se adaptou no online, né? E eu entendo, é difícil mesmo. E esperando para que a gente volte, enfim. Mas está parado, né? Acredito que o West, não sei como é que tá aí também. Tô com plano Diego, então depois me fala que eu te ajudo a mudar isso. Porque então tipo, depois vamos conversar em off. Vamos. Eu tô querendo fazer. Eu quero começar por Fortaleza, sabe? Aproveitar que eu tô aqui e fazer Fortaleza bombar pesado e depois voltar para o Brasil, porque eu quero aproveitar. Hoje, quase todos os meus alunos eles são internacionais. Né? Então, hoje de manhã eu estava dando aula para um rapaz de Singapura, amanhã para um casal na Suécia. E isso é muito legal. Legal, hein? E acabou surgindo uma oportunidade legal, sabe? Com essas aulas que eu estou dando para a Mileide. Ela tem muitos seguidores, ela tem 4 milhões de seguidores. E ela está aprendendo o West Coast Swing. Então o pessoal começou a ficar doido, querendo saber, perguntando como é que dança é essa. Ontem eu postei uma coreografiazinha com a Gabi, tem uma com a Mileide feita também. E eu quero realmente organizar um cursinho online, porque qual é a minha ideia, Kelly? Eu quero organizar um curso online, abrir aqui a ideia logo, o jogo. Um curso online, só com os movimentos necessários para a dama aprender e com os movimentos necessários para o líder aprender, para a pessoa aprender isso sozinho. Pega o curso online e aprenda sozinho, porque aquilo ali, eu quero que eles já cheguem na minha aula, na tua aula, na aula do Vitão, para aprender a conexão. Porque os passos você já vai saber. Tá aqui os 12 movimentos que você tem que fazer. Se você não conseguir aprender isso aqui sozinho, nem apareça na aula não, que você não tem disciplina para as coisas assim, não. Agora, não, eu aprendi, eu fiz a aula do Diego, tá aqui, ó, pronto. Agora você vai para as aulas em lugares diferentes no Brasil para aprender a se conectar e para fazer o negócio funcionar no 2. Então, assim, eu tô com planos aí com a minha equipe para ainda esse ano começar a trazer o West Coast Swing de uma forma bem pesada aqui para o Brasil. Então, vou já fazer aqui já que você falou disso, eu fiz isso, Diego, não com esse foco, mas eu fiz um curso online de West, bem assim, eu formatei o que ele precisa saber, o que ela precisa saber, os passos necessários. Esse curso está gravado, então quem quiser fazer, pode mandar mensagem aqui para mim, para saber como é que faz para se inscrever. O curso está gravado na íntegra, e aí você pode fazer parte, você vai fazer parte, enfim, mandar mensagem no grupinho, mandar mensagem tirando as dúvidas. Oi? Tem quantos movimentos lá? Tem 8, 10 movimentos. Pronto, essa é a ideia, sabe? Uma pessoa comprando esse curso e ela aprendendo isso, então ela já chega na aula para melhorar. Ela não chega para aprender do zero. Então ela já chega pensando. E você fala, é difícil. Eu aprendi online, tipo, a Kelly aprendeu muito online. E a gente aprendi online através de DVDs sem falar inglês. Vocês estão aprendendo em português, tudo explicadinho. Então, compra, faz a aula, aprende direitinho e depois vai para a aula prática só para melhorar. Uhum. Então, eu fiz esse curso, eu falei que é o módulo 1, iniciante do zero. Para quem não sabe nada, sozinho. Então, eu fiz a parte de quem conduz, a parte de quem segue. Então, quem quiser fazer, tem esse meu curso online já gravado. Ou o projeto do Diego, já entra em contato com ele, né, Diego? Tá pendente. Compra logo daquele aí para começar logo. O meu ainda está engatinhando. A gente tem muito plano, tem muito para você aprender, não se preocupe, não. Toda semana eu começo a fazer 2 lives por semana, né? E são 2 lives que eu faço, mas é tudo em inglês, é para o público internacional. Tem uma pessoa que falou assim, engraçado ver a live aqui em outra língua, porque você faz em inglês, né? Sempre em inglês. E assim, eu entrego muito conteúdo lá, e aí teve profissional que veio falar comigo, né? Porque eu estou dando tanto conteúdo de graça. Meu amigo, é conteúdo que não acaba mais. Eu posso vender o que eu quiser e dar de graça o que eu quiser, porque esse negócio é infinito. É infinito, infinito. É isso aí. A Anne está falando assim, as categorias são dadas como? Através das competições? A categoria é o Jack and Jill. O nível que é iniciante, intermediário. Porque assim, existe categoria Jack and Jill, que o seu pai é sorteado,
você se inscreve. Você chegou lá, Anne, e fala, eu quero competir no Jack and Jill. Se você nunca competiu, você vai competir no Newcomers. Porque lá tem você não vai competir com qual você quer, porque você tem uma pontuação. Nos Estados Unidos tem um órgão. Então, o meu nome aparece lá no conselho, tal, que tem a pontuação. Todas essas competições precisa ter. Então, tá lá, que eu sou All-Star e tal. Não é uma coisa, eu quero competir nessa, eu vou. Não. Você tem lá uma pontuação que diz... Você pode até ter uma dança All-Star ou Champion, mas se você não tem pontuação, você vai ter que começar do iniciante. A não ser, claro, tudo tem exceção, né, Diego? Pô, já te conhece, sabe que é toda. Aí você vai fazer uma petição. Você faz uma petição, enfim. Quando eu comecei, a gente ia no Swing Diego, né? Que era o maior evento que tinha. E eles não tinham, eles falavam assim, ó, o dono falava assim, você se inscreve na categoria que você quiser, se você não for bom, você não vai para a final. Então, tipo, eu nunca segui esses pontos, né? Tipo, eu fui uma vez no novato, aí fui uma vez no intermediário, aí fui uma vez no avançado. Todo ano eu pulava uma, ia pra final e ganhava e tava super de boa. Porque a sua dança era avançada. Hoje tá mais difícil. Hoje não, hoje eles estão seguindo certinho. João não deixaram o João pular de categoria porque faltava um ponto para ele no S-Open. Um pontinho para ele, tem isso. Então tem a categoria Jack and Jill. E tem a categoria... Ai, meu Deus, você se inscreve com par. Strictly Swing. O Strictly é assim, eu combino com o Diego. Diego, vamos competir juntos? Aí já está combinado. Eu vou competir com ele, eu sei, já dancei, já treinei com ele. A música continua sendo a gente não sabe qual a música, mas a gente já combinou de dançar juntos. Tá? Aí vamos para a categoria profissional, as categorias em que eleva a tua dança num nível profissional, caso você queira. Que são as competições de coreografia, né? Que foi talvez a maior experiência que eu já tive. Eu tenho 30 e poucos anos de dança, mas eu posso falar que foi a maior experiência dançante, profissional da minha vida. Competi no Mundial de West Coast Swing. Caramba! Eu treinava, eu vi o Diego e a Jéssica treinando, eu treinava 8 horas por dia, exaustivamente, eu e João, durante 3 meses. Assim, e eu competi numa categoria que é o Rising Star, para quem nunca tinha competido. Tem categorias mais difíceis, que é o Classic, que é a categoria que o Jordan e Tatiana seria comparando com o tango salão. E tem o Showcase, que é o tango cenário, onde você pode tirar o seu par do chão, os 2 pés do chão. O Diego já levou o segundo lugar no Showcase, né, Diego? Como que foi a sua experiência, Diego, competindo nesse mundo profissional? O nervosismo, horas de treino? Eu adorei, né? Eu sempre fui muito competitivo. Então, assim, a disciplina que eu tinha no karatê, eu levei para a dança. Então, eu treinava muito, eu adorava treinar até hoje, sabe? Assim, por mais que a gente esteja sem competir, é minha terapia. Tipo, se eu não dançar, eu vou ficar ansioso. Eu sei que eu vou ficar ansioso. E tem semana que eu danço toda semana, todo dia. Tipo, eu danço com a Mirella na segunda, eu danço com a Gabi na terça, eu danço com a Moná na quarta, o Alisson na sexta. Eu vou dançando. Porque faz bem para mim. E a competição, nessa ideia... Teve um ano que foi o ano mais doido da minha vida. Foi 2014. 2014 eu decidi competir no Classic e no Showcase, né? Que eu dancei o Showcase com a Jéssica e o Classic com a Kelise. E eu tava doido, tipo, elas estavam mortas e eu tava o dobro morto, né? Eu dormia botava gelo nas minhas pernas de dormir. E a gente ficou eu fiquei em top 5 nas 2 categorias, né? Acho que eu fiquei em 4º ou 3º com a Jéssica e 5º com a Kelise lá. Então eu fui o único dançarino do mundo que pegou pódio nas 2 categorias naquele ano. Então foi sensacional. Eu gosto, porque esse é o momento onde você treina. A coreografia, como a Kelly falou, é o momento do West Coast Swing onde existe o certo e existe o errado. Onde você sabe se fez o que deveria ser feito ou não fez, porque você decidiu, eu vou te liderar assim. Tem que fazer o dever de casa. Assim, vão ser 3 giros, você vai se equilibrar, a conexão fechou. Não tem criação. Tem criação antes, né, no processo criativo. Mas na hora é executar o que foi combinado. Então tem um certo e errado, enquanto no Jack and Jill e no Strictly não, tá tudo valendo. Eu não sei o que ela vai fazer, ela não sabe o que eu vou fazer. São experiências bem diferentes. Eu adorei competir em coreografia, principalmente no Showcase,
porque puxava ainda mais o meu corpo, né? Eu gosto de treinar, eu gosto de Showcase musculação. Então tinha que levantar muito. Foi onde eu desloquei costela, eu lesionei tudo que tinha para lesionar, O porque o pessoal tende a showcase se era muito machucar muito. puxado. Deixa eu só responder rapidinho aqui o Gui. O Gui fez uma pergunta se no Strictly pode trocar ali de fora durante a dança. Gui, eu não tenho a menor ideia. Eu tô por fora das regras, meu amigo. Então eu não sei, Você eu não pode o sei quê até que ele onde está perguntou? valendo. Se pode no meio da dança o líder começar a seguir, a dama começar a liderar. Porque antigamente, eu sei que existe categoria que já é feita para isso. Se pode, eu não sei, né? Porque são líderes que vão para a final com followers que vão para a final. Então, se nesse estricto padrão eles podem ficar Olha, trocando, Diego, eu não até posso dizer. onde eu viajei, a minha última competição foi em 2018, minha viagem, né? Antes da pandemia. Quando você se inscreve, por exemplo, se eu vou me inscrever no Strictly com o Diego, ele tem que me inscrever como follower. Então já está escrito que eu sou follower. E ele é o líder, ele é o condutor. Então, agora eu não sei como é que tá isso, né? Com a mudança aí desses gêneros e tal, dessa condução. Mas antes não podia, não. O que eu posso é assim, eu posso me inscrever como líder, se eu quiser. Na hora eu não posso mudar. Então, eu posso me inscrever como líder, mas na hora da dança, eu estou sendo avaliada como. Eu tenho que ser avaliada como eu me inscrevi. Mas eu estou falando até 2018 era assim. Não sei agora. Mas muito interessante. Eu acho que é. E, ó, a pergunta do Vitor é muito. Pode? Pode. Vitão, tudo é treinável. Tudo. Tudo. Nós somos seres maleáveis. Eu gostei que você tenha a sua predisposição genética, né? Mas tudo em você pode ser melhor, tudo em mim pode ser melhor, tudo na Kelly pode ser melhor. Então, nossa disciplina, nosso foco, nossa energia, porque o que é disciplina, né? Aquele white power, né? Aquela sua vontade de fazer, mesmo quando você está com preguiça. E existem vários elementos que vão influenciar a forma como você se alimenta, a sua atividade física, as pessoas que estão ao seu redor, o seu sono, o porquê que você quer aquilo. Então, sim, disciplina, como qualquer outra habilidade, assim como foco, é super treinável. E aí, aqui em Fortaleza, sabe, uma das coisas que fez o pessoal de Fortaleza ficar muito bom, muito cedo, foi aquilo que eu falei para Kelly. Eu comecei a dar aula quando eu comecei a aprender. Então, eu estudei só por DVDs, eu já comecei a dar aula, sabe? Eu fui super criticado. O pessoal, como é que faz isso? Eu estou ensinando porque eu sei mais do que eles. Não é porque eu sou grande, não. Tipo, se você souber mais que alguém, você já pode ensinar essa pessoa. Show! Então, eu aprendi um pouquinho, eu estava ensinando. Eu aprendi um pouquinho, eu estava ensinando. Tanto é que eu sempre treinei com as minhas alunas. Sempre. E treino até hoje. Sabe? E, assim, por eu ter ensinado elas tão bem, por eu ter sido tão caixinha em fazer elas dançar, porque eu sempre falei assim, eu treino as minhas alunas para dançar comigo. Porque eu sou egoísta o suficiente, eu quero ter uma experiência doida, então elas têm que ficar foda. E a mesma coisa com os meninos, eles têm que dançar muito bem com elas. Então o trabalho aqui foi feito de uma forma muito, muito dedicada, né? E a gente acabou criando esse ciclo porque você acaba sendo influenciado pelas pessoas ao seu redor. E a gente criou esse ciclo de pessoas que adoravam treinar e adoravam evoluir. Então foi meio que imparável. E vou só completar aqui, voltar um pouquinho da disciplina que o Vitor falou. E eu já, nesse caso, para mim a disciplina ela é totalmente treinável. Eu não acredito na disciplina que a pessoa nasceu e tem disciplina. Para mim, a excelência vem com a soma de pequenos hábitos. Acorde todo dia cedo para malhar. E mesmo que você não queira, mas se discipline para isso. Treine sua mente que você vai se tornar muito disciplinado, vai se tornar excelente. Se um dia você acorda, outro dia não adianta. Mas eu sou uma pessoa disciplinada. Você é porque você teve uma soma de pequenos hábitos. Na sua infância, na sua adolescência, de alguma maneira você foi estimulado a isso. Então, criatividade, disciplina é a soma de pequenas coisas. Eu gosto de dizer que todos nós somos disciplinados para coisas diferentes, né? Uns de nós são disciplinados para coisas que fazem bem, outras para coisas que fazem mal. Tem gente que tem a disciplina de ir para academia todo dia. Tem gente que tem a disciplina de ficar deitado no sofá todo dia. Tipo, não, todo dia eu vou deitar no sofá e assistir 2 horas de Netflix. É um hábito. Tem gente que tem a disciplina de comer salada todo dia. Tem gente que tem a disciplina de comer chocolate todo dia.
não deixa de ser disciplina, só que um vai levar para um caminho que você não quer e o outro vai levar para o caminho que você quer. Mas a disciplina está aqui, ó, está em nós. Ele treinou a mente dele a fazer aquilo todos os dias. Treine sua mente. Eu gosto muito desse assunto. Eu ouço muito podcast, eu estudo muito sobre, porque assim, a gente ensina, a gente promove bem-estar e eu gosto muito de mudar não só a dança da pessoa, mas a mente da pessoa. Porque tudo começa por aqui, né? É a forma de pensar. Então, quando você entende um pouco isso, entende esses aspectos que vão além da dança, você entende muito, a sua dança se transforma. A dança, falando da dança, mas qualquer coisa na sua vida se transforma. Isso. Como vocês veem o futuro do West Coast Swing? Vocês acreditam que a estrutura do West está mudando para alguma direção? Posso responder? Você, Diego? Pode. Tá. Vitão, olha só, quando eu comecei a estudar o West Coast Swing, eu fazia parte de um grupo de dança de salão aqui de Fortaleza, né? O grupo Dançar Faz Bem, lá na minha faculdade de Educação Física. E nós éramos, acho que uns 6 casais, e eu descobri o West Coast Swing, eu queria aprender o West Coast Swing. Aí eu trouxe a proposta para o grupo, né? Porque a gente decidia tudo junto, a gente viajava juntos e tal. Aí eles falaram que eles não queriam o West Coast Swing. Falaram assim, eu acho que essa dança não vai pegar aqui não. Eu acho que não. E eu respondi assim, se a gente quiser, vai pegar. Se a gente quiser, vai pegar. E a mesma resposta que eu te dou agora. Qual é o futuro do West Coast Swing? Qual é a direção? É a direção que a gente decidir. Que a gente decidir, perfeito, João. Se a gente decidir não fazer nada, ele vai ficar aqui. É igual eu falei, eu vou fazer o West Coast Swing retornar primeiro em Fortaleza e depois tomando o Brasil. Porque é a gente que controla isso, sabe? As pessoas falam, o West Coast... Porque existe um processo de funil aqui para as pessoas entenderem. Então, deixa eu só tentar resumir aqui. É mais ou menos assim. Tem pessoas que não gostam de dançar. E essas pessoas, elas têm que serem... nós temos que mostrar para elas as vantagens de dançar. Por que dançar é bom? Com relação a esquecer os problemas, com relação ao seu estresse, à sua depressão, a fazer amizades. Tem pessoas que já gostam de dançar, mas elas ainda não gostam de dançar a dois. Aí nós temos que mostrar para elas as vantagens de dançar a dois. A importância do abraço. Dançar a dois, tem essa conexão, tem o parceiro. Aí tem as pessoas que já gostam de dançar a dois, mas elas ainda não querem dançar o West Coast Swing. Aí a gente entra para mostrar para elas por que o West Coast Swing vai fazer a diferença na vida delas de uma forma que outras danças não conseguem ainda, porque ele atinge uma camada diferente. Então, a gente fazendo esse processo funcionar, a gente faz a pessoa que nem queria dançar nada começar a dançar o West Coast Swing. Muito bom, Diego. Ótimo, adorei essa sua análise. É isso, bem isso. Show de bola, show de bola. Gente, Dieguinho, vamos terminar. Queria muito agradecer. A gente podia ficar conversando aqui, né? Eu adorei. Então, gente, tem o meu curso de West, quem quiser aprender. Tem meu curso de West em módulo iniciante. Onde é que eles encontram, Kelinha? Na verdade, assim, a aula já está gravada, tá um link na minha bio. Aqui, não sei se eu tirei o link de lá, mas assim, a pessoa ao se inscrever, ela vai receber o link da aula. Ela já está gravada, tem um link dessa aula, tá? Que é pelo Zoom, então ela vai assistir, manda o link para ela e ela tem acesso a todas as aulas. Com esses 10, acho que são 10 movimentos, que dá para aprender sozinho, tá bom? O Tamboril perguntou como foi criar o vídeo da Pfizer. Da Pfizer. Cara, fala, Tamboril. Foi sensacional. Tipo assim, atrasou, né? Ficou muito bom aquele vídeo. E é engraçado, eu tô nessa fase, sabe, Tamboril, Kelly, Vitor que tá aí também, de criar muito rápido. Então, em uma tarde a gente cria, grava e pronto, já foi. Não tem mais aquele processo de 3 meses e tal, não. Tipo, com a Milady foi assim, com a Gabi foi assim. Eu falei, Gabi, bora, vamos criar essa música. A menina fez a música, vamos coreografar. Vamos, beleza. Levou pra lá, a gente foi assistindo, foi montando. Isso. Nada de que, eu quero perfeito. É melhor feito do que perfeito. Quando você se dá... Tem que ter a lei... Eu esqueci o nome da lei agora. Lei de Parkinson. A lei de Parkinson, ela diz que o trabalho se estende pelo tempo que você dá para ele.
Ou seja, se você se dá 3 meses para montar uma coreografia, ela vai estar pronta daqui a 3 meses. Se você se dá 2 horas, ela vai estar pronta daqui a 2 horas. Então foi bem assim com a Gabi, sabe? Ó, a gente vai ter essa tarde aqui. A gente monta isso aqui. Então pronto, a gente pegou aquele dia, a gente montou, porque tinha que estar montado naquele dia. Então não tinha tempo de ficar pensando nas melhores ideias, não. É aquilo, aquilo, aí quando errava, treinava, errava, refazia. O Emanuel que trabalha comigo, né, fez a filmagem, fez a edição e a gente postou. E foi ótimo, sabe? Esse processo de criação com a Gabi é sempre muito divertido, é muito engraçado. Eu sou um cara que eu gosto do improviso, sabe? Eu não tenho perfeccionismo em nada. A gente gravou, só para ter uma ideia, a gente gravou um criativo, eu e a Gabi. Criativos são essas propagandas, onde aparece assim, né, convidando, né? E a gente vai fazer o Beyond the Triples Week, e eu gravei o criativo. E eu coloquei a Gabi, eu tive a ideia na hora. Gabi, ó, tu vai ficar aqui falando, como se tu fosse o Diego Borges, e tu vai ficar só mexendo a boca, né? Hi, I'm Diego Borges. E eu vou ficar sentado do teu lado falando. Aí eu tava olhando pro meu celular, né? E ela falando, Hi, I'm Diego. E eu falando, Hi, I'm Diego Borges, the amazing Brazilian champion. Aí ela, deixa eu ver qual é o script. Aí ela olhou no meu celular, era só eu vendo as mensagens do WhatsApp. Eu falei, não tem script, meu. Eu tô criando aqui na hora, no improviso. E eu gosto dessa coisa do improviso, sabe? Assim, dessa coisa bem relaxada, de ser bem natural. Então, para mim, criar coreografia hoje, me perguntaram aqui também, não lembro quem foi, se vai ter coreografia pro próximo ano. Vão ter coreografias esse ano ainda. Só que nada assim, 3 meses de trabalho. Vai ser uma coisa, ó, gostou da música? Pega, coreografa, edita, posta e foi. Ai, que legal, Diego. Eu confesso que isso é um aprendizado para mim. Eu tendo a ser, eu sou muito perfeccionista. Eu, para fazer, eu estou em processo de evolução, já melhorei muito. Então, assim, eu fico horas fazendo um cartaz, tem que estar com a letra impecável. Eu tenho muito isso e isso me limita, porque eu podia já ter feito aquela coreografia, já ter terminado, então isso me limita e eu preciso aprender isso, confesso. Confesso que realmente acaba me limitando. Mas eu melhorei, já estou bem melhor do que antes. Antes eu era mais perfeccionista. Enfim. Gente, ó, foi um prazer, Dieguinho, conversar. Eu sou sua Prazer fã, foi meu, como, Karina. como Obrigado pelo profissional, convite. e prazer ter Sou sua seu fã também. amizade, poder ter aprendido e aprender ainda tanto com você, poder, enfim, compartilhar aí dessa nossa arte juntos. Gente, façam o Esco Swing. O Esco Swing é uma dança que dá muita liberdade. Experimentem algo novo. Por mais que você fale assim, eu não tenho onde dançar isso. Experimenta, se desafia. Sinta uma conexão diferente, experimente expressar uma música diferente no seu corpo. Para mim, eu falo que é como um brinquedo novo, é legal, né? Você mexe daqui, mexe dali. Então, é muito bom, aprendam. Karina, E para obrigadão, você, adorei o convite. termina aí, Diego, por que as pessoas deveriam aprender o West Coast Swing? Primeiro, assim, eu vou falar do meu caso, tá? Primeiro, as suas músicas favoritas você vai lançar no Expressing. Aquela música da rádio que você escutou, você vai lançar o P5 com Expressing. P5. Você vai dançar qualquer coisa com o Expressing, tá? E é uma dança que ela, para mim, ela traz uma estrutura que nenhuma outra traz, porque ela tem esse processo criativo para as seguidoras, né, para as follows, que é muito maior do que qualquer outra dança que você já vivenciou. A sua possibilidade e capacidade de liderar a dança junto com o seu par, ela é infinita. Você pode até não fazê-lo se não quiser, mas você tem isso, você vai criar, você vai ser musical, você vai se relacionar. O West Coast Swing é uma dança que ela não tem, quando você entra nela, você vai perceber que você não tem muito para onde fugir não, tá? Você vai se envolver, então dê a chance de experimentar isso, porque todo mundo que entra no West Coast, mesmo sendo pessoas, eu vim de outras danças, a Kelly veio de outras danças, e as pessoas se apaixonam pela estrutura do West Coast Swing, elas podem até continuar dançando as outras, mas elas não vão abandonar o West Coast Swing, elas só abandonam o West Coast Swing se elas tiverem um foco profissional de outra dança. Não, não vou dançar o West Coast Swing porque eu quero investir no meu samba, no meu bolero, mas a experiência, ela é muito investida. E a dança traz isso, né? Quem está aqui assistindo essa live é da Dança 2. Então a dança, ela traz esse momento, porque o que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso de futuro, né? Você está demais no futuro. Estresse é o excesso de presente, tem coisa demais aqui.
E depressão é o excesso de passado. Você está vivendo lá. Excesso do E a dança, passado. ela impossibilita isso, porque você está no presente vivendo só aquele momento. Você não consegue estar pensando em outra coisa. Já tem muita coisa para pensar ali. Você, o seu pai, a música, como viver aquele momento. Então a gente consegue ir no West Coast Swing criar essa montanha-russa de emoções, né, de sensações, para tornar aqueles momentos fantásticos, como a comunidade do West Coast Swing Brasil tem criado nos últimos anos. Que legal, Diego. É sempre um prazer ouvir você. Que legal. Prazer, Gente, eu vou... tire uma foto pra gente aqui. Eu vou desativar os comentários. Vamos lá. Tire uma foto e mandem pra mim. Show. Kelly travou? Parou. O que Oi? aconteceu? Já Kelly ficou tão Parou? parada que travou. Não, deu bom. Não? Deu bom. Foi. Gente, segunda-feira que vem estarei aqui às 8h07 falando sobre nutrição com Mirella. Nossa. Vamos falar sobre como se alimentar bem, é uma coisa que eu gosto, o Diego também faz atividade, eu amo cuidar do meu corpo, amo cuidar da minha alimentação. Então a gente vai estar falando um pouco sobre alimentação, dança, como é importante, né? Não só para dança, mas enfim, a Mirella dança também, e ela é uma nutricionista aí que está fazendo um trabalho muito bom aí no digital. Obrigadão para todo mundo que está aqui, né? Vanessa, Vivi, o Vitor, o Tamboril. Obrigada, Viviane. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo. E o pessoal que está aqui no meu Instagram, segue lá o Diego. O trabalho dele é incrível aí com o Este, tá bom? Se prepara, e um beijo para todo mundo tá aí. Voltando. Isso, e um beijo para os amigos do Diego. Sejam bem-vindos aí, quem quiser chegar aí, a casa de vocês. Dieguinho, amo você. Show, Beijão. E a gente vai se falando. Pode ser, com certeza.